amigo e minha amiga eleitoralista, mais um informativo do TSE é comentado, confere aí após a vinheta. Dessa vez os informativos do dia 4 de dezembro até o dia 8 de dezembro, obviamente que é aquilo que a gente sempre fala, não são julgados que perecem no tempo, obviamente que muitas vezes até reiteram uma jurisprudência, tá? Dessa vez a gente teve aqui bastante julgados, 95 acórdãos, que a gente vai resumir agora em no máximo 10 minutos, tá? Ao final tem um julgado muito importante, né? Isso pode ser inclusive bem importante para cair ou em prova para quem está estudando para concurso ou para a aplicação de teses para quem é advogado ou trabalha aí na prática, tá? Primeiro julgado, princípio do indúbio pro sufrágio, né? A gente sempre fala, tanto no nosso curso para concurso de 3 em 1, quanto para a prática eleitoral, lá na nossa primeira aula a gente fala dos princípios e a gente fala desse princípios pro sufrágio, né? Então o princípio do pro sufrágio significa que indúbio pro sufrágio significa que eventual dúvida quanto a uma determinada situação deve se beneficiar o voto do eleitor. Então o voto do eleitor tem um grau de importância muito grande, é exatamente o que está nesse informativo aqui. Vou ler e a gente sintetiza. Exige-se prova robusta também quanto à anuência ou participação do candidato beneficiado no ilícito. Diante de dúvida razoável sobre a robustez da prova, é de rigor privilegiar o princípio do indúbio pro sufrágio. Né? O que acontece? Lá na AIGE, na ação de investigação judicial eleitoral, além dos elementos do abuso de poder político, econômico ou dos usos indevidos do meio de comunicação, deve-se comprovar duas coisas. Primeiro, a anuência do beneficiário, né? Anuência, e a gravidade da conduta. O que o TSE está querendo dizer? Que para se provar tanto o abuso de poder quanto a gravidade, nesse caso a anuência do beneficiário, né? Ou seja, ele pode não ter participado, mas ele anuiu com a conduta, deve-se ter uma prova robusta. Se não tiver uma prova robusta, se ficar na dúvida, deve-se privilegiar o voto e, portanto, o sufrágio popular. Né? Um pouco traçando um paralelo lá com o processo penal, indúbio pro réu, aqui indúbio, na dúvida, se garante o voto do eleitor e não se caça o registro ou diploma do candidato. Tá? Próximo julgado também sobre o princípio da preclusão e razoabilidade em sede de prestação de contas. Olha só, é inviável afastar os efeitos da preclusão com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que o processo de prestação de contas possui natureza jurisdicional. É aquela velha história que a gente já trouxe várias vezes aqui. O candidato, ao apresentar as contas, a unidade de contas, ou seja, a unidade técnica dos tribunais regionais eleitorais, elas expedem um parecer, tá? É um parecer apontando alguns documentos pendentes. E os candidatos em prestação de contas, por exemplo, eleitorais, têm até 3 dias para apresentar esses documentos complementares. Não apresentando, ocorre o chamada preclusão. Mesmo que se junte esse documento, se considere que de repente foi só um único documento, então não é razoável que esse documento deixe de ser apresentado, o TSE entende que ocorreu a preclusão, ela não pode ser afastada pelo princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade. Tá bom? Próximo julgado, provas emprestadas do processo penal. Resumo, é plenamente viável a utilização de provas oriundas de procedimentos criminais na seara eleitoral, desde que observados o contraditório e ampla defesa. Tá? Essa aqui é tranquila, autoexplicativo, é quando se pega uma prova do processo penal, por exemplo, uma quebra de sigilo fiscal ou bancário e se importa, né, se exporta, né, a depender do lugar que se estiver, para o processo eleitoral. É possível esse empréstimo de prova, desde que as partes tenham acesso a essa prova e possam exercer o seu contraditório e ampla defesa. Então, eu sou o autor de uma representação, de uma AIGE, por exemplo, e comprovo que houve o abuso de poder econômico naquelas eleições, porque ocorreu, né, houve diversos saques na semana da eleição, e isso eu consigo comprovar por meio de uma quebra de sigilo bancário que ocorreu em um outro processo penal lá da Justiça Comum. É plenamente possível emprestar essa prova, desde que ocorra, obviamente, aí o contraditório e a ampla defesa. Tá?
Próximo julgado, abuso de poder e contratações temporárias, tá? Aqui vale um parênteses, tá, pessoal? Só para a gente lembrar, as ações de abuso de poder, existem as ações típicas e as atípicas, né? As ações típicas, representação por caixa 2, representação por compra de voto, representação pela conduta vedada, que é lá do artigo 73, tem um rol de condutas típicas, por isso que são chamadas de representações típicas. É que a gente lê no artigo 41A ou no 30A ou no 73, a conduta está muito bem descrita. E existem as representações atípicas ou genéricas, ou soldado de reserva, que seria a AIGE e a AIME. Né? A AIGE tem como causa de pedir o abuso de poder econômico, político ou os usos indevidos do meio de comunicação, e a AIME tem como causa de pedir o abuso de poder econômico, a fraude ou a corrupção, tá? Então, por que elas são genéricas? Porque a gente não consegue ver uma conduta específica, né? O abuso de poder político é algo genérico, é algo etéreo, né? Então, nesse caso, o que o TSE está dizendo aqui? Que configura abuso de poder político a hipótese de contratações temporárias de servidores públicos realizado no curso do ano eleitoral sem o enquadramento da excepcionalidade da regra A do artigo 37(9) da Constituição Federal e com viés eleitoreiro. Porque o que acontece? Já existe uma conduta vedada lá do artigo 73, que é vedada a contratação de servidores públicos em um determinado período antes das eleições. No entanto, essa contratação ela sofre uma exceção se for para aquelas causas, né, de necessidade pública. Se essa contratação, inclusive mesmo sendo de necessidade, se observar um viés eleitoreiro, ela ela pode ser configurada como um abuso de poder político ou até econômico, por que não também econômico, tá bom? Próxima questão, desvirtuamento de propaganda partidária. Propaganda partidária destina-se a difundir programas de legenda, vedando-se, por outro verso, toda forma de propaganda eleitoral. O que acontece? A propaganda, como a gente sabe, ela é dividida. A propaganda ela é dividida em partidária, que é aquela em que se faz a propaganda da ideologia do partido, e a lei eleitoral, que ela tem muito mais o viés pessoal do candidato. Vote em mim por conta disso, não vote no fulano por conta daquilo. O que acontece na propaganda partidária, que acontece em semestre não eleitoral, nessa propaganda partidária deve-se difundir a ideologia do partido. Não pode, como a gente vê muitas vezes, né? A propaganda é partidária, mas está muito mais se exaltando uma determinada figura, geralmente é um cacique de um partido, do que propriamente a ideologia do partido. Nesse caso, é vedado e faz com que o partido perca, por exemplo, tempo de propaganda partidária. Tá? Então não pode fazer uma promoção pessoal de filiados. Tá? Próxima questão. Prejudicialidade e superveniência das eleições. Esse entendimento aqui, meus amigos, tá? Que eu disse para vocês que é polêmico, eu vou até deixar ele por último, porque ele é bem polêmico esse entendimento aqui. Tá? Próximo entendimento. Coisa julgada, AIME e AIRC. AIME, ação de impugnação ao mandato eletivo, tem muito mais a ver com ilícito nas próprias eleições. E a AIRC, ação de impugnação ao risco de candidatura, tem a ver com o registro de candidatura e as inelegibilidades. Uma coisa não se confunde com a outra, tá? Então, olha só, não há coisa julgada entre AIME, que apura a suposta existência de fraude na cota de gênero, e o processo de registro do DRAP ante a ausência de identidade entre as aludidas demandas, tá? O que isso aqui quer dizer? Olha só, na tela o esquema aí para vocês, né? Quem é meu aluno sabe que esse esqueminha sempre me acompanha nas aulas, né? O que acontece? O DRAP, a AIRC, ela é proposta quando se insere o registro de candidatura. Então, o partido não cumpriu os 30%, pode impugnar, né, os 30% da cota de gênero, pode impugnar o registro de candidatura. Isso não impede que, por ocasião de 15 dias, até 15 dias após a diplomação, que é quando se propõe a AIME, eu possa representar, né, por meio de AIME, uma representação em que se possa apurar a candidatura fictícia desse cumprimento desses 30%. Ou seja, o partido coloca mulheres para cumprir a cota de forma fictícia, muito embora a cota não sirva apenas para as mulheres. Depois se descobre que essa candidatura é laranja
e lá se representa, né, lá perto da diplomação, até 15 dias após a diplomação, se propõe uma AIME. Então, uma causa de pedir não tem relação necessariamente com a outra, porque aqui eu observo apenas os 30%. E aqui na AIME eu observo a fraude para cumprir esses 30%. Por isso que o julgado fala que não há coisa julgada entre AIME, que apura a suposta existência de fraude, e a impugnação ao processo de registro de candidatura aí, tá bom? Crime é falsidade eleitoral, né? O crime é bem difícil aparecer na jurisprudência do TSE, a gente vê muito o artigo 350 e é o que aparece aqui também. Declaração de escolaridade, inclusive, principalmente para quem faz concurso, né, ou quem quer advogar na área penal eleitoral, deve se observar muito o 350, ele é muito constante na jurisprudência do TSE. A declaração de escolaridade inverídica, né, porque lembra que uma das condições de elegibilidade, né, uma das condições que afasta a inelegibilidade é a alfabetização. Então, a declaração de escolaridade, que deve ser comprovada no registro de candidatura, né, e o uso dos diplomas falsos no contexto do registro de candidatura comprovam a vinculação direta dos delitos tipificados no 350 e o 353, que nada mais é do que falsidade eleitoral. Então são dois delitos que tratam aí de falsidade eleitoral e a eventual apresentação de documento falso, enfim, com o dolo, né, de apresentar esse documento e enganar as autoridades eleitorais, configura assim a falsidade eleitoral, seja em registro de candidatura, seja em prestação de contas. Agora sim a gente vai para o entendimento mais polêmico, que é sobre a permanência da competência da Justiça Eleitoral após a superveniência das eleições. Tá? O que acontece? Olha só, deixa eu mostrar de novo o esqueminha da tela para vocês. O que acontece? Durante muito tempo se entendeu que a propaganda eleitoral, né, aos terminar as eleições, né, tem a propaganda eleitoral, que começa no dia 16, após o dia das eleições, terminaram as eleições, em tese, não tem mais competência da Justiça Eleitoral, porque uma propaganda é feita para angariar votos. Se após as eleições eu não tenho mais voto para colher, em tese, uma conduta que eventualmente deveria ser qualificada como propaganda eleitoral, muito embora ela seja postada antes das eleições e permaneça após as eleições, não tem mais interesse da Justiça Eleitoral, a não ser que tenha sido aplicada uma multa e alguém está recorrendo sobre uma multa. Mas fora isso, para a propaganda em si, não haveria mais competência da Justiça Eleitoral. No entanto, olha o que o novo entendimento do TSE, isso não, eu digo que é novo porque já tinha ocorrido uma decisão anterior e agora a gente vê que há uma consolidação. Tá? Com essa decisão a gente vê que consolida. A superveniência das eleições não implica a prejudicialidade, ou seja, o desinteresse da competência da Justiça Eleitoral do pedido de remoção de conteúdo ilícito. Nos tempos atuais, a campanha concentra-se notadamente na rede mundial de computadores, na internet, com o registro perene das manifestações externadas pelos atores do processo eleitoral, protraindo-se assim a competência da Justiça para adotar medidas acauteladoras ou reparatórias no âmbito da propaganda. Ou seja, ainda que o post tenha sido colocado de forma anterior, ninguém falou nada, passaram-se as eleições, a Justiça Eleitoral tem a competência para mandar remover esse post aqui, né? Entendimento bastante polêmico, tendo em vista que durante muito tempo se entendeu aí que não haveria mais interesse, né? Não haveria mais interesse eleitoral e, portanto, já que a Justiça Eleitoral trata do interesse eleitoral, não teria mais a competência. Me parece que é uma jurisprudência aí que se consolidou, porque a gente teve uma decisão isolada do ministro Alexandre de Moraes, depois isso foi sendo consolidado no plenário. A ver aí para as eleições municipais, mas me parece que consolidou. Tá bom, meus amigos? Esses aí foram os julgados, os comentários do nosso informativo de número 40, né? Chegamos aí no informativo de número 40. Só para lembrar que semanalmente, toda quinta-feira, geralmente às quintas-feiras, a gente publica aqui os informativos do TSE. Não se esquece aí de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, né? Isso é importante porque o YouTube entende que há o interesse e ajuda a levar isso para mais pessoas. Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, seja para concurso público ou para prática eleitoral, a gente tem 2 cursos separados, um para concurso, outro para prática eleitoral. Vou deixar os links aqui na descrição, só adquirir e se aprofundar em direito eleitoral, tá bom? Forte abraço e até a próxima.